Imagine o homem mais poderoso do país prometendo comprar o carro de uma empresa que está literalmente afundando. Imagine uma promessa tão absurda que soa como piada, mas que, no fundo, revela o primeiro sintoma de uma economia em colapso silencioso. Agora imagine que essa promessa não é feita por qualquer político, mas por Donald Trump. E a empresa? Tesla. Trump está prometendo comprar uma Tesla. Mas o que parece um capricho pessoal ou um simples gesto populista é, na verdade, o estopim de uma narrativa muito mais profunda e muito mais perigosa. Porque essa história não é só sobre carros elétricos bilionários ou manchetes. Ela é sobre o desmoronamento de uma ilusão. A ilusão de que uma única empresa poderia sustentar o futuro da mobilidade. A ilusão de que uma economia poderia sobreviver à base de promessas contraditórias. E, acima de tudo, a ilusão de que tudo estava sob controle. O mercado, como um organismo vivo, já começou a gritar. A Tesla estendeu sua sequência recorde de perdas para 9 semanas consecutivas. Desde a posse presidencial, 135 bilhões de dólares desapareceram do valor de mercado da empresa. De 770 bilhões de dólares para 635 bilhões de dólares, uma sangria silenciosa, mas implacável. Protestos começaram a surgir diante de concessionárias Tesla. Manifestações populares, carregadas de frustração, tomaram cidades como São Francisco, Houston e Atlanta. E de repente, algo que parecia impossível aconteceu. A Casa Branca começou a prestar atenção. Tudo começa com uma palavra que parece técnica, mas que define o presente e o futuro da economia americana: tarifas. Quando Trump impôs novas tarifas sobre produtos importados da Europa e da China, ele jurava estar protegendo a indústria americana. Mas na prática, estava aumentando os custos para empresas que dependem dessas importações. Adivinhe quem é uma dessas empresas? Exato, Tesla. Boa parte dos componentes usados nos veículos Tesla, semicondutores, baterias, módulos eletrônicos, vêm da China ou da Europa. Com as tarifas, cada parafuso, cada chip, cada peça ficou mais caro. E quando a produção encarece, o preço final sobe. Resultado? O que antes era um carro dos sonhos começa a virar um pesadelo para o consumidor comum. A Tesla não é só mais uma montadora. Durante anos, ela foi símbolo de uma revolução tecnologia limpa, inovação disruptiva, a promessa de um futuro sustentável. Mas nenhuma promessa sobrevive ao descompasso entre discurso e realidade. As tarifas transformaram a Tesla em refém de uma política econômica instável, contraditória e perigosamente reativa. E não para por aí. A inflação continua galopando. O custo de vida nas grandes cidades americanas está no ponto mais alto em 40 anos. Energia elétrica, combustíveis, supermercado, aluguel, tudo mais caro. Para muitas famílias, a ideia de comprar um carro elétrico novo parece tão distante quanto uma viagem a Marte. O que antes era uma aspiração agora virou motivo de frustração. E quando o sonho vira peso, o mercado reage. A Tesla vem tentando manter os preços dos modelos Model 3 e Model X, seus carros mais acessíveis, em patamares competitivos. Mas como? Cortando custos, reduzindo margem, apertando fornecedores e, inevitavelmente, perdendo confiança dos investidores. Aqui entra o próximo problema: a concorrência. Volkswagen, Renault, Stellantis, BYD, NIO. O cenário não é mais o mesmo de 2018. Tesla já não está sozinha no mercado de elétricos. Os gigantes do setor automobilístico despertaram, e despertaram com força. A Volkswagen já declarou sua ambição de se tornar a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. E para isso, está fazendo o que a Tesla não consegue mais, oferecendo modelos com preços mais baixos e pacotes de pós-venda mais robustos. Na Europa, por exemplo, as vendas da Tesla começaram a cair diante da força das montadoras locais. Na China, a BYD já ameaça ultrapassá-la em volume. Nos Estados Unidos, a Ford e a GM investem bilhões em tecnologia elétrica. E aqui chegamos a uma parte desconfortável da história: Elon Musk. Durante anos, Musk foi celebrado como um visionário, um gênio ousado, um novo Steve Jobs. Mas nos últimos meses, suas declarações polêmicas, sua proximidade ambígua com figuras políticas controversas e sua postura errática em redes sociais começaram a gerar desconfiança. Investidores querem estabilidade. E Musk está oferecendo o oposto. Suas provocações, seus flertes com narrativas conspiratórias e suas decisões abruptas geram mais volatilidade. E quando o comandante do navio parece imprevisível, os primeiros a abandonar são os acionistas. Nos últimos 3 meses, as ações da Tesla caíram 53%. É um número que grita, que sangra, que corrói o futuro da empresa. E enquanto tudo isso acontece, o presidente dos Estados Unidos aparece diante das câmeras e diz: "Eu vou comprar uma Tesla." Frase dita com um sorriso no rosto. Como se fosse piada. Como se o país não estivesse à beira de uma crise. Como se o presidente não tivesse nenhuma responsabilidade no caos econômico que ajudou a criar.
Mas talvez a frase não tenha sido uma piada. Talvez tenha sido uma cortina de fumaça. Porque, enquanto os olhos se voltam para os carros, o valor das ações e os tweets de Musk. Uma sombra começa a crescer nos bastidores do poder. Uma sombra que ninguém parece querer olhar diretamente. Uma sombra que carrega um nome, uma assinatura e um decreto que desapareceu quase tão rápido quanto foi publicado. E é aqui que tudo começa a mudar. Quem assinou aquele documento? Por que ele foi negado dias depois? E o que realmente está acontecendo por trás das portas trancadas da Casa Branca? Enquanto a Tesla derrete diante dos nossos olhos, algo muito mais grave já começou. E você está prestes a descobrir. Era apenas um documento, uma folha impressa, publicada oficialmente no Registro Federal dos Estados Unidos. Mas em menos de 48 horas, essa folha virou um fantasma. Um espectro jurídico, um mistério político que ainda hoje ninguém consegue explicar. Ele tinha um nome, tinha uma assinatura, tinha uma data, mas ninguém, nem mesmo o presidente, assumiu a autoria. O que esse documento dizia? Que 300 venezuelanos seriam deportados imediatamente, sob os termos de uma lei de 1798. Sim, você leu certo. 1798. Um artigo da época em que os Estados Unidos ainda eram um experimento democrático recém-nascido. Uma legislação criada durante uma guerra contra a França usada agora, em 2025, contra imigrantes sul-americanos, em tempos de paz. Mas o que assustou o país não foi apenas o conteúdo do decreto. Foi o fato de que Trump apareceu dias depois na televisão dizendo: "Eu não sei quando isso foi assinado. Outras pessoas cuidaram disso." Pense nisso por um momento. Você vê seu nome em um documento público, vê sua assinatura, vê o decreto sendo executado, vê os aviões decolando com centenas de pessoas, e ainda assim você diz que não sabe de nada. Estamos diante de um erro administrativo monumental ou de uma estratégia cuidadosamente arquitetada para escapar da responsabilidade? E o que é mais assustador? Essa dúvida, essa zona cinzenta entre o que foi assinado e o que foi negado, virou um precedente, um modelo. Um novo estilo de governar onde nada é certo, tudo é reversível e a verdade é apenas uma questão de conveniência. O Alien Enemies Act, usado como base para o decreto, foi criado para permitir a deportação de cidadãos de países inimigos durante guerras declaradas. Foi usado na Primeira e Segunda Guerra Mundial para deportar pessoas do eixo, alemães, italianos, japoneses. Mas em 2025 não há guerra declarada. Nenhum país está em conflito aberto com os Estados Unidos. Nenhuma resolução do Congresso, nenhum estado de emergência. E ainda assim, o presidente dos Estados Unidos autorizou, ou deixou que fosse autorizado em seu nome, a remoção de centenas de pessoas rotuladas como inimigos, sem processo judicial, sem direito à defesa, sem ao menos uma notificação prévia às famílias. Quem eram essas pessoas? Aqui está a parte que dói. Um dos deportados era Javier, um treinador de futebol juvenil em Houston. Trabalhou por 12 anos com crianças em situação de risco. Legalmente registrado no programa de asilo temporário, nunca teve passagem pela polícia. Foi levado do estacionamento de uma escola, onde deixava o filho para o treino. Outra deportada, Camila, 19 anos, era estudante universitária, bolsista de uma ONG, ativista de meio ambiente. Foi parada em uma blitz migratória na cidade de Denver. A acusação? Ter publicado uma frase contra o governo nas redes sociais 2 anos antes. Foi considerada potencialmente subversiva. E talvez o caso mais simbólico. Diego, 16 anos, detido por carregar uma tatuagem do Real Madrid. A polícia local interpretou como afiliado à gangue. Ele foi deportado para El Salvador, um país que nunca conheceu. Diego nasceu nos Estados Unidos. Era cidadão americano, mas a falta de documentação da mãe venezuelana foi usada como justificativa para removê-lo. Sem audiência, sem juiz, sem advogado. Quando os repórteres confrontaram Trump em uma coletiva de imprensa, sua resposta foi quase surreal. Muita coisa é assinada com AutoPen, você sabe disso. É comum. Eu nem vejo tudo que é assinado. Talvez tenham usado o AutoPen. Alguém tem que investigar isso. Simulation. O presidente dos Estados Unidos, o homem que prometeu restaurar a ordem, sugere que documentos oficiais estão sendo assinados automaticamente, sem seu conhecimento direto. E que isso é normal, comum. Nesse momento, algo se rompeu. Não só nos corredores da política, mas na cabeça de milhões de cidadãos americanos. Porque se o presidente não sabe o que assina, quem está realmente no comando? A Casa Branca tentou controlar os danos. A porta-voz oficial, Karoline Leavitt, confirmou à imprensa. O presidente Trump assinou sim a ordem de deportação. Mas, ao mesmo tempo, veículos de mídia alinhados ao governo disseram que era apenas parte de uma operação antiterrorista e que os deportados representavam ameaça à segurança nacional. Só que os registros mostravam o contrário.
Das 300 pessoas deportadas, 73 eram crianças ou adolescentes, nenhuma com antecedentes criminais. Os advogados de imigração começaram a denunciar. Os voos estavam sendo organizados à noite, sem aviso, sem lista pública de passageiros, sem rastreamento de destino. Muitos dos deportados foram levados para instalações em El Salvador e Honduras, sem qualquer tipo de acompanhamento internacional. Essas pessoas sumiram, desapareceram do sistema. Famílias ficaram sem notícias. Advogados tentaram entrar com habeas corpus e não conseguiram sequer confirmar em que base jurídica a deportação foi feita. Era como se o governo tivesse criado uma nova categoria jurídica: desaparecido por conveniência política. O juiz federal Jeb Boasberg, de Washington, convocou o Departamento de Justiça para explicar a legalidade da operação. A resposta do advogado do governo foi: apenas seguimos ordens. As informações sobre os alvos não foram compartilhadas com este departamento. A frase ecoou como um fantasma da história. Apenas seguimos ordens. A justificativa preferida de regimes autoritários, e tudo isso dentro de um país que se autodeclara a maior democracia do mundo. Porque se a lei permite ao presidente, ou a qualquer operador político em seu nome, usar mecanismos legais antigos para justificar atos ilegais atuais, então estamos todos vulneráveis. E mais do que isso, se um líder pode negar sua própria assinatura e continuar no poder sem consequências, o que nos resta como sociedade? Se um governo pode apagar pessoas, literalmente apagá-las com um clique, sem processo, sem aviso, o que mais ele pode apagar? Hoje é um decreto de deportação. Amanhã pode ser um direito trabalhista, um plano de saúde, uma aposentadoria, uma eleição. A Tesla pode estar derretendo, mas o que está em jogo vai muito além da economia. Está em jogo a verdade, a legalidade, a humanidade. Você já parou para pensar em quem realmente manda no país? Não estamos falando de cargos oficiais, nem da hierarquia que aparece nos livros de educação cívica. Estamos falando do que acontece atrás da cortina, onde o poder se move em silêncio, sem eleição, sem voto, sem prestação de contas. Essa parte da história começa exatamente aí. Quando Trump nega ter assinado um decreto de deportação, mesmo com sua assinatura nele, e a Casa Branca simplesmente continua operando como se nada tivesse acontecido, algo se torna evidente. Alguém está assinando decisões importantes, mas esse alguém talvez não esteja usando terno nem gravata. Talvez esteja de camiseta preta e tênis esportivo. Talvez esteja orbitando no universo da tecnologia, mas com os 2 pés dentro do governo. E o nome dele é Elon Musk. Vamos ao ponto. Na mesma semana em que Trump negou o decreto que deportou 300 venezuelanos sem julgamento, um contrato de telecomunicação de 100 milhões de dólares foi silenciosamente retirado da Verizon e entregue à Starlink, empresa de Musk, sem licitação pública, sem debate parlamentar. Apenas uma assinatura, simples, cirúrgica e definitiva. Mas o que parecia uma movimentação pontual revelou algo muito maior. Uma estrutura paralela de poder sendo construída dentro da administração, onde Musk, um civil, um empresário, um bilionário privado, começa a atuar como se fosse um braço operacional do próprio governo. E não estamos exagerando. A cada semana que passa, novos setores estratégicos do Estado estão sendo realocados para as mãos de empresas de Musk. Comunicações via satélite, contratos de infraestrutura, consultorias energéticas e até operações ligadas ao Departamento de Defesa. O discurso público de Trump continua sendo o de limpar a burocracia, acabar com o governo profundo, desmantelar o Estado inchado. Mas enquanto isso, ele está centralizando decisões em torno de uma figura que ninguém elegeu. Ninguém pode cobrar, ninguém consegue controlar. Na prática, Elon Musk virou um vice-presidente informal, com mais poder de decisão do que secretários nomeados, ministros confirmados ou conselheiros militares. Em um comício recente, Trump chegou a dizer: Elon está conosco. Ele é um gênio. Ele entende o que precisa ser feito. Ele vê além. A multidão aplaudiu. Mas nas redes sociais, a reação foi muito diferente. Mesmo apoiadores de longa data começaram a levantar uma sobrancelha. Dave Portnoy, uma das vozes mais populares da direita americana, publicou no X: Eu apoio o Trump, mas agora parece que Musk é co-presidente. Isso não parece liberdade, isso parece outra oligarquia. E a crítica não é infundada. Porque se Elon Musk agora administra satélites, telecomunicações, dados, contratos militares e influencia políticas públicas, qual é a diferença entre ele e um ministro da Defesa? Ou um chefe de gabinete? A diferença é que ele não responde a ninguém. Imagine um dono de rede de fast food assumindo o controle das políticas de alimentação escolar. Ou um magnata do petróleo tomando as rédeas do Departamento de Meio Ambiente. Parece absurdo, mas é exatamente isso que está acontecendo e a mídia tradicional parece anestesiada. Ou pior,
cúmplice. Governadores de estados republicanos começaram a assinar contratos diretos com empresas de Musk, passando por cima de fornecedores locais e ignorando processos de licitação. O argumento oficial? Eficiência. A justificativa oculta? Lealdade política. Texas, Flórida, Arizona, todos integrados, direta ou indiretamente, à rede de influência da Starlink e da Tesla. Mas e se algo der errado? E se um satélite falhar? E se a empresa decidir cortar serviço? Você acha que terá a quem reclamar? Ou acha que a resposta será a mesma que ouvimos no caso dos deportados? Outras pessoas cuidaram disso. Parece familiar? Porque é o mesmo padrão que estamos vendo se repetir em diversos níveis da atual administração. Um ciclo de ação sem responsabilidade, decisões sem transparência, poder sem contrapeso. Primeiro, toma-se uma decisão, depois, nega-se a autoria. Porque a verdade é: não importa se você ama ou odeia o Elon Musk. O problema aqui não é pessoal, é estrutural. Quando o Estado se curva a indivíduos privados, o que morre não é a burocracia, é o princípio da república. E essa aliança informal entre Trump e Musk começa a revelar outra camada sombria: a substituição do poder público por interesses corporativos. Uma ideia que antes só aparecia em ficções distópicas, agora está diante de nós, transmitida ao vivo, tweetada, comentada em podcasts. E quase ninguém percebe o que isso significa no longo prazo. Se essa parte te fez pensar de um jeito diferente, curta agora esse vídeo. Sua curtida ajuda mais do que você imagina. E se você quer acompanhar essa história até o fim, se inscreva no canal e ative o sininho. E se eu te dissesse que, enquanto os americanos lutam para pagar as contas, o presidente dos Estados Unidos está publicamente planejando anexar um território estrangeiro? E se eu te dissesse que, no mesmo discurso em que prometeu cortar impostos e salvar a economia, ele ameaçou reaver o Canal do Panamá? Como se o século XX nunca tivesse terminado? Não, isso não é ficção científica, não é sátira política. Isso foi dito em rede nacional, diante do Congresso, com todas as câmeras ligadas e milhões de pessoas assistindo. Donald Trump, no palco, sob aplausos, olhou direto para as lentes e afirmou: "Precisamos da Groenlândia, por segurança nacional, por segurança internacional, e vamos conseguir, de um jeito ou de outro." E como se isso não bastasse, minutos depois, declarou: "O Canal do Panamá foi construído pelos americanos, para os americanos, e deve voltar para os americanos." Com essas frases, um novo capítulo sombrio foi iniciado. Não se tratava mais de economia, imigração ou política doméstica. Agora Trump começava a desenhar um projeto de expansão territorial, um novo imperialismo, um velho fantasma vestido de vermelho, branco e azul. A ideia de que os Estados Unidos pudessem tomar a Groenlândia, território soberano do Reino da Dinamarca, já havia sido ventilada em seu primeiro mandato. Na época, foi vista como um delírio geopolítico. A primeira-ministra dinamarquesa chegou a dizer: "A Groenlândia não está à venda, e a ideia é simplesmente absurda." Mas em 2025, a fala volta, com mais força, mais convicção e menos filtro. Só que agora, o mundo está diferente. A economia global está enfraquecida. As alianças internacionais estão mais frágeis. E Trump não parece mais estar brincando. O que ele disse não foi apenas um desejo, foi uma declaração de intenção. E em termos diplomáticos, isso muda tudo. Mas por que Groenlândia? A resposta está no subsolo. A Groenlândia é rica em terras raras, elementos essenciais para a produção de baterias, painéis solares, tecnologia de ponta e armas. É também estrategicamente posicionada entre o Atlântico Norte e o Ártico, uma região que, com o derretimento das calotas polares, vem ganhando valor militar e comercial. Controlar a Groenlândia seria ter acesso a rotas marítimas novas, bases aéreas, vigilância contra a Rússia e China, além do monopólio sobre recursos naturais cobiçados pelo mundo inteiro. E Trump sabe disso. A questão é: até onde ele estaria disposto a ir? Quando perguntado sobre a reação da Dinamarca, ele foi direto: "Eles vão entender, vamos negociar, e se não aceitarem, teremos que proteger os interesses dos Estados Unidos. Simples assim." Desde quando anexar o território de outro país soberano é uma questão simples? A última vez que isso foi tentado, com a Crimeia, pela Rússia, o mundo reagiu com sanções, isolamento diplomático e tensão militar. E agora, quando um presidente americano sugere algo semelhante, quase ninguém reage. Talvez porque tudo isso pareça tão absurdo que o mundo não saiba se leva a sério. Ou talvez porque estamos todos anestesiados, cansados de escândalos, de declarações perigosas que não resultam em nada, até que resultam. Essa é a armadilha. O perigo não está na frase em si. Está na acumulação de absurdos normalizados. Hoje é Groenlândia, amanhã é o Panamá. Depois, quem sabe? Poucos minutos após a fala sobre a Groenlândia, Trump voltou ao microfone e declarou: "O Canal do Panamá foi construído por americanos, para os americanos.
Não faz sentido que ele esteja sob controle de outros. Isso vai mudar. Mais uma vez, a plateia aplaudiu. Mas os diplomatas, nos bastidores, empalideceram. Desde 1999, o Panamá exerce plena soberania sobre o canal. É um símbolo da independência panamenha. Uma cicatriz histórica cicatrizada. Até agora. A resposta do governo do Panamá veio em poucas horas. As declarações do presidente Trump são uma grave violação da soberania nacional panamenha. Condenamos com veemência qualquer tentativa de interferência ou apropriação. Você consegue sentir o padrão se repetindo? Uma provocação. Uma reação internacional. E depois, silêncio. Nenhuma explicação. Nenhum recuo. Nenhuma correção. Trump não está mais jogando xadrez com as peças tradicionais da política. Ele está jogando xadrez com dinamite. E isso nos leva à verdadeira questão por trás dessas falas. Trump está tentando governar ou está testando os limites do que pode ser dito sem consequências? Porque quando um presidente começa a brincar com a ideia de redesenhar fronteiras, interferir em territórios soberanos e ressuscitar fantasmas coloniais, o que está em risco não é só a reputação internacional dos Estados Unidos, é a própria ordem mundial. E o mais perigoso é que esse discurso não é isolado. Ele vem junto com ataques à imprensa, com a militarização de agências civis, com a centralização de decisões em torno de bilionários não eleitos. Tudo isso, somado, forma um retrato. Um esboço de algo que já vimos antes, mas que sempre achamos que nunca voltaria. A construção de um regime imperial disfarçado de patriotismo. E enquanto tudo isso acontece, os americanos comuns seguem lutando para sobreviver. A classe média afunda em dívidas. Os pequenos comércios fecham as portas. As filas nos centros de assistência social crescem a cada dia. E o presidente fala sobre conquistar a Groenlândia. A inversão é tão brutal que se torna cínica. Enquanto o povo perde a comida na mesa, o governo sonha com novas terras. Mas talvez o ponto mais assustador ainda esteja por vir. Não estamos mais diante de um estadista. Estamos diante de alguém que confunde poder com propriedade, que não distingue fronteiras nacionais de negócios particulares. Alguém que vê o mapa como um tabuleiro e as pessoas como peças descartáveis. Nos bastidores do poder, diplomatas alertam. A credibilidade dos Estados Unidos está se dissolvendo como um castelo de areia. Aliados começam a se afastar. Negociações internacionais travam. O dólar enfraquece. E enquanto o império tenta se expandir, ele começa a implodir por dentro. Imagine acordar um dia e descobrir que boa parte do seu governo foi privatizada. Que decisões sobre saúde, infraestrutura, defesa, segurança cibernética e comunicações estão sendo tomadas por um homem que você nunca votou e que, mesmo assim, responde diretamente ao presidente da República. Parece o enredo de uma distopia, certo? Mas essa distopia já começou. E ela tem um nome: Elon Musk. Nas últimas semanas, enquanto os olhos do mundo se voltavam para as declarações absurdas de Trump sobre anexar a Groenlândia ou recuperar o Canal do Panamá, uma operação silenciosa foi sendo concluída nos bastidores, e seu impacto é mais profundo do que qualquer manchete. Porque o que está acontecendo agora não é só uma parceria entre governo e iniciativa privada. É algo muito mais sério. É a fusão entre poder público e interesse privado. E o resultado dessa fusão é a destruição do último obstáculo que ainda impedia Trump de controlar tudo: o próprio Estado. Tudo começou com um decreto discreto, sem coletiva de imprensa, sem discurso oficial, autorizando a criação de uma força-tarefa para modernização emergencial da estrutura federal de comunicação e logística. Parece burocrático, certo? Mas o que esse decreto fez, na prática, foi permitir que vários setores estratégicos do governo fossem transferidos, via contrato emergencial, para a administração da Starlink, empresa de Elon Musk. E não estamos falando de algo pequeno. Em menos de 30 dias, mais de 18 contratos federais foram realocados para o controle da Starlink, incluindo a gestão de infraestrutura de satélites usados por agências de emergência, a transmissão de dados confidenciais entre departamentos militares, o monitoramento climático e ambiental de regiões sensíveis, o controle de comunicação em zonas de fronteira, antes operado pela FEMA. Tudo isso agora depende de uma única empresa, de um único homem, de uma única senha. Segundo dados obtidos pelo Washington Informer, mais de 3,2 bilhões de dólares em contratos públicos foram repassados para empresas de Musk, apenas nos primeiros 90 dias do novo governo Trump. O mais surpreendente? Quase nenhum desses contratos passou por processo competitivo de licitação. E isso é grave, porque, pela Constituição, o uso de recursos públicos deve ser fiscalizado, debatido e regulamentado. Mas Trump usou um mecanismo legal, a Ordem Executiva 13.892, para declarar que, em situações de urgência nacional, o presidente pode contratar parceiros estratégicos sem processo formal. E quem define o que é urgência?
Ele mesmo. Em pronunciamentos recentes, Trump justificou essa transferência de poder com um discurso que soa bonito, mas esconde uma armadilha. Estamos removendo os burocratas não eleitos. Chega de tecnocratas impedindo o progresso. Vamos devolver o controle ao povo. Mas como exatamente o povo se beneficia? Quando um bilionário não eleito começa a comandar as agências responsáveis por proteger, comunicar e informar. A quem Elon Musk presta contas? Quem fiscaliza suas decisões? Se houver um colapso nos satélites Starlink, quem responde ao Congresso? A resposta até agora é ninguém. Histórias como a de Alicia Ramírez, técnica da Agência Nacional de Clima, expõem os primeiros sinais do colapso. Ela trabalhava há 11 anos em um centro meteorológico federal. Após a reestruturação ordenada por Trump, seu setor foi absorvido por um núcleo gerido por engenheiros da SpaceX. Em uma semana, 32 dos 54 funcionários foram desligados. Os relatórios agora são enviados a uma interface de supervisão privada, um painel digital operado por algoritmos de propriedade da Starlink. Alicia desabafou. Não sei mais quem está tomando decisões. Perdemos autonomia. Se amanhã houver um alerta de furacão, eu não tenho nem certeza se a mensagem vai ser liberada a tempo. Depende de um algoritmo. Depende do Musk. E esse não é um caso isolado. Em Montana, a equipe de comunicação de emergência estadual relatou falhas em transmissões críticas durante uma tempestade de inverno. O motivo? A mudança da rede satelital federal para a Starlink ainda estava em transição. 2 pessoas morreram sem socorro. E a empresa de Musk? Disse apenas que os protocolos estavam sendo atualizados. Agora, vamos conectar os pontos. Trump fala em acabar com o governo das elites, mas entrega setores inteiros do país para um bilionário tecnocrata. Musk, ao mesmo tempo, ganha influência, contratos e espaço político, sem passar pelo crivo do eleitorado. Instituições federais são esvaziadas, perdendo técnicos experientes e sendo substituídas por interfaces automatizadas e gestores privados. E a consequência mais perigosa de todas: a população perde o direito de saber quem está decidindo o quê. E aqui está o ponto central dessa parte da história. Um Estado que terceiriza seu poder já não é um Estado soberano. É uma plataforma, uma franquia, um aplicativo com bandeira. Muita gente acha que isso é progresso, que é modernização, que é eficiência. Mas a história mostra o contrário. Quando empresas privadas administram estruturas essenciais sem limites institucionais, o que você tem não é eficiência, é arbitrariedade, é risco sistêmico. O colapso financeiro de 2008 começou com empresas dizendo que sabiam o que estavam fazendo. A crise hídrica em Flint, Michigan, começou com cortes eficientes feitos por gestores privados. E agora, estamos vendo esse mesmo modelo se espalhar para satélites, dados, clima, fronteiras e até defesa. Até onde você está disposto a aceitar isso como normal? Talvez agora a frase de Trump no comício do Alabama ganhe um novo peso. Estamos acabando com o governo dos tecnocratas. Agora, só os melhores comandam. E talvez esse seja o verdadeiro plano. Desacreditar o Estado, reduzir a confiança nas instituições, privatizar o medo, terceirizar a responsabilidade e concentrar tudo nas mãos de quem tem capital, influência e acesso. Elon Musk não precisa se sentar no salão oval. Ele não precisa fazer campanha. Ele já governa do andar de cima de uma torre de vidro, com sinal Wi-Fi, satélite e silêncio. Mas o que acontece se esse modelo for testado até o limite? Esse é o risco que ninguém está disposto a encarar. Porque não é só sobre Musk. É sobre o precedente que isso cria. É sobre a destruição lenta da democracia, feita não por tanques, mas por contratos. Eles acreditaram nele, defenderam cada palavra, compraram o boné, a camiseta, o slogan, a promessa. Mas agora, eles estão de volta às ruas, não para apoiá-lo, mas para pedir socorro. E essa talvez seja a maior reviravolta de toda essa história. Não são os opositores. Não é a imprensa. Não são os acadêmicos ou ativistas liberais. É o coração do eleitorado de Trump. É a América rural. É o cidadão comum. É o caminhoneiro que cruzou o país com uma bandeira nas costas. É a mulher do meio-oeste que passou a vida confiando em cada promessa vinda de Washington. Eles acreditaram. E agora estão colhendo os frutos de um governo que virou as costas exatamente para quem o colocou no poder. Desde o início do segundo mandato, Trump prometeu o que sempre prometeu: trazer de volta os empregos, cortar impostos, proteger a indústria nacional, salvar a classe média. Mas os números contam outra história. A inflação, que ele jurou aniquilar em 100 dias, bateu 12,3% em tempo recorde. O índice de desemprego nas áreas rurais subiu para 9,8%, o maior desde 2009. E o preço da gasolina, aquele símbolo clássico do bolso americano, ultrapassou $6 o galão em estados como Iowa, Missouri e Ohio. Algo está quebrado. E o que está quebrado não é só a economia.
É o laço de confiança entre um povo desesperado e um líder que prometeu salvação. Em pequenas cidades dos Estados Unidos, as placas Trump 2024 ainda estão nos quintais. Mas agora, ao lado delas, surgem cartazes improvisados com frases como: "Cadê o emprego, presidente? Não dá mais para alimentar minha família." Isso é o que significa Great Again? Essa contradição está por toda parte. Ela é visível nas expressões, nos olhares de cansaço, nos supermercados vazios, nos silêncios desconfortáveis dos que um dia gritavam "Build the Wall" e hoje mal conseguem pagar o aluguel. Nos distritos agrícolas da Dakota do Norte, produtores de milho e trigo estão falindo em velocidade alarmante. Os subsídios prometidos pelo governo nunca chegaram. As exportações para o Canadá e a China despencaram após a nova rodada de tarifas e retaliações internacionais. As bases do poder de Trump estão rachando. Mas ele ainda governa como se tivesse o país inteiro nas mãos. Como isso é possível? A resposta está em 2 fatores. Medo. Muitas dessas comunidades ainda têm medo de admitir publicamente que erraram. Admitir isso é confrontar um erro existencial. É dizer que foram enganadas. É expor a própria vulnerabilidade. E ninguém quer parecer fraco num país que idolatra a força. Falta de alternativas. A oposição não soube ocupar o vácuo. Não ofereceu soluções claras. Não ouviu de verdade essas pessoas. E por isso, mesmo decepcionadas, muitas ainda se agarram a Trump, por falta de outro porto. Mas isso está mudando. Nos arredores de Nashville, caminhoneiros bloquearam trechos da Interestadual 40 para protestar contra o aumento dos combustíveis. Nas igrejas de Wisconsin, pastores conservadores interromperam cultos para fazer apelos por políticas econômicas mais humanas. Em Arkansas, veteranos de guerra, uma das bases mais leais do trumpismo, começaram uma petição para exigir investigação sobre cortes em benefícios de saúde militar. Algo que parecia impossível há 2 anos. Está acontecendo. E Trump sabe disso. Por isso, sua retórica ficou mais agressiva, mais paranoica, mais desconectada da realidade. Ele culpa o Congresso, culpa os democratas, culpa a mídia, culpa o Canadá, culpa os traidores infiltrados no próprio partido. Mas nunca assume o custo real de suas escolhas. E enquanto isso, o país afunda, de forma lenta, silenciosa, cotidiana. Em entrevista recente à rádio local de Kansas, uma senhora chamada Virginia Thompson, de 71 anos, ex-professora pública, disse: "Passei a vida ouvindo que a América era o melhor país do mundo. Agora, estou comendo arroz puro 3 vezes por semana. Aposentadoria? Congelada. Plano de saúde? Cortado. Eu ainda amo esse país. Mas o país parou de amar a gente. Mas o povo sente. Essa é a rebelião silenciosa. Não é revolucionária. Não tem bandeiras. Não tem líder. Mas está acontecendo. Nos mercados, nos ônibus, nos cultos de domingo, nas mesas de jantar. Gente comum, antes calada, agora questiona tudo. Será que esse governo está mesmo lutando por mim ou está me usando como escudo? Será que todo esse patriotismo era só fachada para favorecer meia dúzia de empresas? Será que o que parecia salvação era só marketing? Essas perguntas são sementes. E onde há sementes, há possibilidade de ruptura. E é por isso que a elite está em pânico. Não é medo de protesto. É medo de despertar. Porque quando o eleitorado que sustentava o sistema começa a questionar o próprio sistema, todo o castelo começa a tremer. A América profunda, tão ignorada e explorada, agora não está mais dormindo. Ela está abrindo os olhos. E não há retorno depois disso. Não há mais desculpas, nem truques de linguagem, nem distrações patrióticas. O chão rachou. E quem planta vento, colhe crise. O governo Trump semeou discursos de força, promessas de autossuficiência, bravatas contra aliados e exaltação de bilionários como salvadores. Agora, os frutos estão caindo e não há doçura neles. São pesados, amargos e impossíveis de engolir. Quem mais sofre com essa colheita desastrosa não são os que cultivaram o terreno. São os que acreditaram na propaganda e confiaram no jardineiro errado. Desde o início do ano, as rachaduras estavam lá, mas ninguém queria ver. A assinatura de um decreto controverso aqui, uma concessão silenciosa para Elon Musk ali, uma tarifa exagerada acolá. Trump dizia que tudo estava sob controle, que o povo americano seria finalmente colocado no topo, que o mundo iria respeitar, temer e seguir os Estados Unidos. Mas bastou um passo em falso para mostrar a verdade. O país não estava no topo. Estava à beira. E o salto que veio depois foi direto para o abismo. No dia 4 de março, as novas tarifas entraram em vigor. 25% sobre as importações do Canadá. Aumento sobre energia estrangeira. Penalização ampliada sobre produtos da China.
E com isso, a lógica da interdependência internacional foi rasgada em nome do delírio da supremacia. O Canadá, antes aliado e parceiro, reagiu como nunca. Impôs barreiras inéditas a produtos americanos. Cortou o fornecimento de eletricidade para milhões de casas nos Estados Unidos. Rompeu contratos com empresas americanas, incluindo a favorita do presidente, Starlink. Iniciou um movimento diplomático para reposicionar seu futuro longe dos Estados Unidos. E tudo isso em menos de 72 horas. O que se seguiu foi uma queda sincronizada. O mercado financeiro derreteu. O dólar começou a perder força diante de moedas de países emergentes. Empresas correram para fugir do efeito dominó. Ford, General Motors, Caterpillar, Apple e até gigantes de varejo como Walmart e Amazon começaram a revisar contratos, interromper produção ou anunciar demissões. E de repente, a bolha do Great Again estourou. O impacto chegou onde sempre chega primeiro, no carrinho do supermercado, na conta de luz, na fila da farmácia, no fim do mês. Em Wisconsin, famílias deixaram de comprar leite e carne. Em Montana, agricultores abandonaram hectares inteiros por falta de insumos. Em Arizona, postos de saúde começaram a fechar turnos por não conseguirem importar equipamentos básicos. E tudo isso aconteceu ao som do silêncio do governo. Trump não admitiu erro. Elon Musk não ofereceu explicações. O gabinete de crise ficou mudo. E a imprensa oficial, cooptada e esvaziada, seguiu cobrindo o caos com manchetes de vitórias fantasiosas. Mas o povo começou a perceber. Nos bares, nos ônibus, nas igrejas. As conversas mudaram de tom. Aqueles que antes falavam com orgulho, agora cochicham com frustração. As dúvidas começaram a escorrer pelas frestas da fé cega. A ruptura não veio com tiros. Veio com falências. Com crianças doentes sem antibiótico. Com pais escolhendo qual refeição pular no dia. Com professores vendendo rifas para manter a escola funcionando. E enquanto isso, Elon Musk segue ampliando sua presença global. Negociando contratos com governos estrangeiros, reformulando satélites que controlam dados sensíveis de milhares de americanos. Ele não foi eleito, mas governa. O que estamos vivendo não é um escândalo. É um esvaziamento, um desmonte meticuloso da estrutura pública, substituída por interesse privado e culto à personalidade. A América, que já foi símbolo de transparência e liderança democrática, hoje tropeça nas próprias promessas. É isso que está nascendo agora, mesmo que ainda seja pequeno, mesmo que não esteja nas manchetes. Cooperativas surgindo para abastecer bairros abandonados. Canais independentes transmitindo educação cívica em tempo real. Grupos de mães organizando redes de apoio para alimentar famílias inteiras. Ex-eleitores de Trump unindo-se para fiscalizar decisões locais e exigir prestação de contas. Não é revolução, é regeneração. É política feita de baixo, com alma, com suor, com verdade. Então agora é com você. Se esse conteúdo te impactou, curta o vídeo agora. Não é só por engajamento, é porque isso ajuda o algoritmo a espalhar informação crítica. Se inscreva no canal. Vamos continuar produzindo conteúdo com coragem, verdade e responsabilidade. Aqui você nunca vai encontrar filtro, vai encontrar fatos, análises e respeito pela sua inteligência. E nos comentários, diga o que mais te marcou nesta série. Obrigado por caminhar conosco até aqui. E lembre-se, democracia não é um presente, é uma construção diária. E o tijolo de hoje começa com a verdade.